essa jovem. 24 anos tem ela. Quem é ela? Merin Padilha. Esta jovem que está aparecendo na sua tela foi casada desde os 14 anos de idade. Ela tem 24. Desde os 14, 10 anos de casamento. E foi casada com o mesmo homem, viu? Só que aí casou muito cedo, né? Sabe como é? Relação que se desgasta. Ela decretou o fim do relacionamento. Não quero mais esse casamento, até porque nós temos informações de que esta jovem de 24 anos vinha sofrendo abusos. Só que a decisão dela não querer mais esses abusos, essas coações, esta vida que não fazia mais a Mary sorrir, mas era objeto de tristeza e revolta, custou muito alto, porque ela foi morta a tiros. Você deve imaginar, Paulo Gomes, se ela vivia numa relação ruim, quem tirou a vida dela? Sim, o marido é apontado como autor desse crime. E desde o dia do assassinato, ele simplesmente não foi mais visto. Veja uma coisa, se você tem a morte de uma pessoa com quem você viveu há 10 anos, estando a relação boa ou não, é evidente que você não estando envolvido no crime, você vai procurar a polícia, você vai dar a sua versão, não é? Agora, parece que é uma questão de tempo a polícia desvendar mais esse crime. Olha só. As fotos são da jovem de 24 anos. Aos 14, ela conheceu o marido, um homem possessivo, controlador e extremamente ciumento. Era um casal que vivia maritalmente ali 10 anos, eles tinham uma filha de 6 anos de idade, a mãe do autor dos fatos mora ao lado, exatamente vizinha de muro, inclusive com passagens para sair, e eles viviam ali aparentemente como um casal normal, sem nenhum tipo de violência física estabelecida, de modo que ela não tinha nenhuma medida protetiva, por exemplo, nenhum boletim de ocorrência. Eles discutem no sábado pela manhã, e esse indivíduo de 26 anos acaba matando sua própria companheira de 24 anos. Então, uma moça muito jovem, né, e com a vida toda pela frente. Nesses últimos 10 anos, Merin teria confidenciado a familiares que o marido Yulhan estava cada vez mais transtornado, ao ponto de determinar as ruas da pequena cidade de Ivaí que Merin poderia passar. Também o celular dela era constantemente fiscalizado pelo marido. Ele queria saber com quem ela falava e o que ela buscava na internet. Nós temos aí mais um caso onde o autor dos fatos, ele entende que a mulher é sua propriedade, a mulher é um objeto. Então é um caso clássico do homem machista que entende que se a mulher não ficar com ele, não fica com ninguém, o que é de todo lamentável. No dia em que resolveu dar um basta em tudo, Merin mandou uma mensagem para a mãe. Ela escreve: mãe, ora por mim aí, tá quase na hora. Tô com medo da reação dele. Tô com medo do que ele vai tentar fazer. Eu quero ir embora. Reza por mim e para a filha. Então ela já temia isso porque ela sabia o homem que ela estava, porque ele era um indivíduo um pouco violento, porque ele realizava caça como uma das suas atividades laborais, né? Ele tinha lá cachorros de caça, a gente está investigando também se possíveis crimes de maus tratos contra os animais, mas à parte. Ele possuía, então, armas de fogo, não legalmente falando, né? É importante dizer que ele não tinha porte ou posse de arma de fogo. Ele usava armas quase que artesanais, do tipo garrucha, e ele, então, tinha essas armas para ele caçar. Então, ele lidava com a morte com muita naturalidade. Após o assassinato, o Yulhan deixou a filha em casa de 6 anos, pegou o carro dele, dirigiu até a casa da mãe, contou rapidamente o que tinha acontecido e depois desapareceu. Foram 3 tiros que acertaram a vítima. A polícia desconfia que o crime aconteceu na frente da filha do casal de 6 anos. Certamente, se isso acontecesse, e se foi na frente da criança, vai ter aí mais um agravo da pena dele, porque quando você comete o crime na frente da sua própria ascendente, ali, descendente, você tem um agravo de pena ali também. Então nós estamos investigando esse fato. O Yulhan, principal suspeito de ter cometido o crime, ele ainda não é considerado foragido da justiça, mas o delegado que investiga o caso já pediu a prisão preventiva deste homem, que desde o fato
nunca mais foi visto na região. Esse mandado de prisão preventiva passa por um procedimento formal, ou seja, o juiz, antes de decidir, ouve o Ministério Público já se manifestou favorável, concordando com a polícia. Nós esperamos agora que o Poder Judiciário ele decrete essa medida de prisão preventiva desse indivíduo para que ele possa ser considerado um foragido, então, da Justiça. Merim nunca tinha procurado a polícia para registrar uma queixa de violência contra o marido. Foram 10 anos sofrendo pressão psicológica e justamente no dia que teve a coragem para abandonar tudo, a jovem foi assassinada. E que ele seja encontrado, julgado pelo tribunal do júri e condenado aí apenas com mais de 30 anos, é o que nós esperamos. Um indivíduo desse ele não pode ficar em sociedade. Vocês viram, né, que coisa? O sentimento de propriedade. Se não fica comigo, com o outro também não. O que tem essas pessoas na cabeça? Vocês vejam como eles destroem a vida. Destruiu a vida dela, destruiu a vida dos parentes dela, destruiu a vida do menor da criança de 6 anos, né? Porque agora fica sem pai e sem mãe, destruiu a própria vida, o assassino, a vida dos seus parentes. Depois pode ou não bater o arrependimento, mas esse arrependimento, ele não traz redução de pena e também não vai trazer a vida dessa moça. Eu confesso a vocês, e não falo isso com base em lição de moral, mas eu com 14 anos, sinceramente, eu era uma criança com 14 anos. Não tinha nem maturidade para manter uma relação mais forte, de casamento, não é? A paixão faz com que pessoas muito cedo casem. E às vezes casam com pessoas que não conhecem. Diz que você só conhece uma pessoa de verdade quando você casa e convive com ela, levanta e acorda todos os dias com ela, não é? Ela sentiu que alguma coisa de ruim poderia acontecer, não quis mais continuar, mas imaginar a morte, que ela se concretize, tomara que o cara apodreça na cadeia. Apodreça. Mais uma vez,